E hoje o reverendo Marco André está em Itu, já está há mais de 20 anos lá em Itu, com a sua família. A Ludime, também os meninos estão lá, e graças a Deus pela vida dele. Marco André, nós não apenas somos primos, ele é lá do Recife, torcedor do Sport Recife, né? Fazer o quê? E nós fizemos seminário juntos. Ele vai lembrar bastante do tempo que a gente corria para chegar na hora nas aulas do seminário, né? O atrasado era eu vou dizer a verdade aqui. E a gente sempre corria bastante no Uninho, era um Uno preto, que fazia umas curvas, e você sabe que o Uno é um carro leve, né? Então toda vez que fazia curva, uma roda ficava suspensa. Então era assim meio negócio, mas era para dar um pouco mais de emoção naquelas idas para o seminário. Com certeza, até hoje ele não esqueceu disso. Mas antes de passar a palavra ao reverendo Marco André, vamos ainda orar, pedindo a Deus que fale através dele. Eu vou pedir para a Madu, Maria Eduarda. Onde está você, Maria Eduarda? Está aqui na família ali do Acácio, a Sandra. Deixa eu ver se eu encontro aqui, né? Por favor, liga aí o seu microfone. Está como Acácio? Não, Cássio. Falei Acácio? Cássio. Já consegui, já, pastor. Pronto. Então, por favor, ore para nós, pedindo que Deus fale através do reverendo Marco André, através da sua palavra nesse momento. Senhor, lhe pedimos a Deus essa manhã, Senhor, para que continuemos abençoando. Senhor, obrigado, Deus, pelo seu cuidado sobre nós, Senhor, ter observado todos os dias da nossa vida, Senhor, ao acordarmos, Senhor, ao vermos o sol, Senhor, o nosso céu azul, Senhor, com nuvens às vezes, Senhor, muito obrigado, Deus, por sempre cuidar de nós, Senhor. E pedimos a Deus para que esteja cuidando de cada pessoa, Senhor, que está enferma, Senhor, durante essa pandemia, Senhor, para que tu possa dar também a cura para cada um deles, Senhor. E pedimos a Deus também pela mensagem, a Deus, que será passada agora, Senhor, para que tu possa estar abençoando, Senhor, que vai nos direcionar, Senhor, para que tu possa falar nos nossos corações, ó Deus. É tudo isso, Senhor, que nós pedimos e agradecemos. E em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Reverendo Marco André, eu quero lhe passar a palavra. Aqui, pronto, o microfone está ligado aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso espaço, ainda que virtual. Ele é bem real nos nossos corações, na nossa vida. Que Deus use a sua vida para falar a nós, que o irmão se sinta à vontade. Enfim, que Deus o abençoe nessa manhã. Amém. Obrigado. Amém. Convite. Testando o som, tudo certo? Tudo certo, perfeito. Som estéreo. Meus irmãos, que a graça, a paz e a misericórdia de Cristo Jesus seja conosco em todos os momentos, especialmente ao longo desses dias. Queremos muito agradecer a Deus pelo 18º aniversário da Igreja Presbiteriana do Morumbi, por mais um ano, né, que Deus concede, de vida, de lutas, de bênçãos, missão, para a honra e para a glória do nosso Deus. Agradeço também a Deus pelo convite, né, pelo convite do reverendo Paulo César, primo, irmão, amigo, companheiro também já de algumas datas. Deus me deu a graça de iniciar o curso de teologia lá no SPN, lá em Recife, onde reside a nossa família, há 3 anos, e depois, 95, 96, concluí o curso também no seminário JMC. E Deus me deu a graça de compartilhar, né, do convite para morar com eles, o reverendo Davi Nunes e a nossa irmã Josefa. E nesse período de 2 anos morando ali com eles, Deus me deu a oportunidade também de exercitar a grande paciência, né? Porque é sempre uma oportunidade, porque lá estava também o meu primo, reverendo Paulo César, e foi uma ótima oportunidade para treinar o fruto do Espírito chamado a paciência, né? A paciência foi um dos frutos aprendidos ali, e de fato tinha o trajeto de ida e chegada do seminário, e sempre era um momento Ayrton Senna,
para, para todos nós, mas o detalhe é a irmã Josefa não ficar sabendo desses detalhes aí, porque senão ela acredita que era tudo tranquilo, né? Tudo tranquilo. Mas, irmãos, agradeço e receba, né, o abraço da nossa igreja presbiteriana do Jardim Aeroporto, aqui na cidade de Itu, nessa data tão festiva, incomum, né, incomum para todos nós. De fato, eu jamais imaginei a pregação aí online, né, virtual, porque é como o apóstolo Paulo já dizia nas suas epístolas, né? Eu escrevo por cartas, mas logo, logo, para que a nossa alegria seja completa, eu espero estar presente com os irmãos. E como disse o reverendo Paulo César, não somente o culto, mas também tudo que envolve o culto, né, de aniversário. É o coral que canta, é um momento de confraternização depois. E como isso a gente compreende como um elemento fundamental na vida da igreja, né? A koinonia, comunhão, convívio, mesmo que seja para dar um oi, mesmo que seja para, puxa, tal irmão está faltando. Então, isso compõe, né, a vida da igreja, o momento da koinonia. Ora, então quero parabenizar e agradecer a Deus por esse convite. Logo, logo, quando for partir o bolo, viu, Cezão? Estou no convite também aí, tá bom? Estamos aqui no culto, mas quando for o bolo também, pode convidar que estamos juntos também. Irmãos, para a nossa edificação na palavra de Deus, eu farei a leitura de apenas um versículo de uma narrativa lá em Atos capítulo 12. Atos capítulo 12. Eu farei a leitura apenas de um versículo, mas a pregação, a reflexão, a meditação, ela se dá ao longo de todo o capítulo, que vai do versículo 1 até o versículo 25. Não farei a leitura de todo o capítulo, é uma passagem de uma certa forma conhecida e fica como exercício para o domingo, né, o exercício de casa, a leitura de todo esse capítulo. Então, não vou fazer a leitura de todos os 25 versículos, mas farei apenas a leitura do versículo 24 de Atos, capítulo 12, e fica aí como uma tarefa de casa essa reflexão em todo esse capítulo aí, que é muito, muito interessante. É um capítulo, antes da leitura do versículo 24, que ele marca a transição. A transição é um capítulo estratégico colocado aí por Lucas, porque é como se ele estivesse fechando a ata, né? Fechando a ata do conselho ali, digamos assim, da história da igreja restrita a Jerusalém. Então, Atos capítulo 12 é o fechamento da ata da igreja restrita ali a Jerusalém, a Pedro, e no capítulo 13 você tem a abertura de uma nova ata, que são as viagens missionárias. Então, Atos capítulo 13 é o início das três grandes viagens missionárias de Paulo, e Atos capítulo 12 é o fechamento aí da ata da igreja ali em Jerusalém durante 15 anos, né, desde a ressurreição e a ascensão de Cristo até o início das viagens missionárias de Paulo. Você tem um período aí de 15 anos ali na igreja. E esse texto, ele nos foi trazido à lembrança, alguns domingos anteriores, pelo nosso irmão seminarista Jefferson, aqui da igreja, e é uma passagem muito interessante que marca essa transição ali na vida da igreja. Então, Atos capítulo 12, eu chamo a sua atenção para o versículo 24, que diz assim: Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos capítulo 12, versículo 24. Entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Eu quero refletir com os irmãos justamente sobre esse entretanto, as circunstâncias, qual foi a conduta da igreja, basicamente nesses dois pontos. Esse entretanto aí, por isso que a leitura de todo o capítulo é muito importante, mas não faremos agora, fica como exercício de casa. Eu vou pincelar alguns pontos. Nós vamos pensar sobre as circunstâncias, então,
nesse capítulo 12, em que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. E claro que esperando e orando para que essa palavra seja um conforto, um alento, uma esperança, um encorajamento para a igreja nesse seu 18º aniversário, mas também ao longo da semana e também diante das circunstâncias que nós estamos enfrentando. Chamo a querida igreja, os irmãos, para mais uma breve oração em nome de Jesus. Oremos. Ó Deus, na tua presença, nós te agradecemos, porque a tua igreja, quer nas lutas, quer nas provas, como já dizia e como já diz uma velha canção, a tua igreja segue caminhando, se não presencialmente, fisicamente reunidos, mas online, de maneira virtual. De alguma forma, a tua igreja, ó Deus, como foi lá atrás no passado, quando irmãos que moravam nos lugares mais distantes desse Brasil, elas se reuniam em torno de um rádio, ó Deus, das ondas do rádio, porque não tinham acesso a uma congregação, o deslocamento era muito difícil, mas as ondas do rádio é que levavam a mensagem ao coração de muitos irmãos espalhados pelo Brasil, pelo mundo, ó Deus, mas de alguma forma a tua real igreja, a igreja militante, a igreja do Senhor, os fiéis, os eleitos do Senhor, encontram uma forma de estarem reunidos para comungar da mesma fé, da mesma palavra na tua presença. Te agradecemos por essa data tão importante e por todos que estão aqui participando na vida da Igreja Presbiteriana do Morumbi e edifica-nos através da tua palavra. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Atos capítulo 12, versículos de 1 a 25, especialmente a leitura do versículo 24, ao longo dessa reflexão, eu vou pedir que os irmãos pensem na frase de uma velha canção, de um antigo hino, né, que eu acredito seja uma moldura, né, que pode sintetizar e servir de fio condutor aí para a nossa reflexão ao longo dessa manhã. Há uma frase, inclusive eu já citei agora na oração, de uma velha canção que diz assim: quer nas lutas, quer nas provas, a igreja de Cristo Jesus, ela segue caminhando. É o entretanto ali do versículo 24. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja de Cristo Jesus segue caminhando. E para isso, eu chamo a sua atenção para um detalhe da história da nossa IPB. Então, para compreender algumas coisas na passagem e no dia de hoje, eu chamo a sua atenção para um recorte histórico que eu faço na própria história da nossa IPB. O ano era 1864. O início, logo ali no início de 1864. Um ano, irmãos, que se mostrava muito promissor para os trabalhos da IPB aqui no Brasil, pela presença do jovem missionário reverendo Ashbel Green Symington. Quase 5 anos depois da sua chegada aqui no Brasil, nas palavras do historiador reverendo Júlio Andrade Ferreira, o entusiasmo de Symington chegava ao seu auge. Ali, ele chegou em 1859, 12 de agosto, em 1864, o entusiasmo de Symington estava no seu auge. Diz lá, no seu diário, também diz o reverendo Júlio Andrade, no seu livro de história. Ele dizia, tudo bem, a igreja está florescente na palavra de Symington. Bons cooperadores, dizia ele. Blackford, lá em São Paulo, na capital. Schneider concorda em voltar para Rio Claro e dar prosseguimento ali aos trabalhos. Em Chamberlain, nós temos a promessa de um novo cooperador. E Symington, no seu diário, diz, boas notícias são vindas lá da província de São Paulo, do interior de São Paulo. É que um ex-vigário da vara do distrito lá de Brotas, José Manuel da Conceição, estava se interessando pelo evangelho e já se encontrava ali conversando com o reverendo Blackford. Então, no início de 1864, era esse o entusiasmo de Symington pelo presbiterianismo e pela pregação do evangelho já no início daquele ano.
Só que eu quero chamar a sua atenção para o dia 19 de junho de 1864, ali já na metade do ano, 19 de junho de 1864, o que acontece? Um revés, uma grande reviravolta, uma triste situação. Quando a filha de Symington contava com apenas 9 dias, veio a falecer a sua esposa, a esposa Ellen, por complicações no parto da menina, da querida Ellen. O reverendo Júlio Andrade diz que desfez-se, acabou a doçura do lar, por conta do falecimento de Ellen, por complicações no parto da sua filha Ellen. Symington, na metade do ano, ele registra a seguinte oração: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque grandes vagas estão vindo sobre a minha alma. Então, irmãos, esse recorte histórico eu chamo a sua atenção para 2 pontos. O início de um ano, 1864, que se vislumbra a perspectiva de um ano muito promissor, muito positivo. Vários cooperadores estão chegando para o prosseguimento do crescimento da igreja, mas na metade daquele ano, esse revés, essa reviravolta, esse drama pessoal na vida desse grande missionário da nossa denominação, que é, em pouco tempo de casado, o falecimento da sua esposa Ellen. Ele diz assim na sua oração, eu repito: ó Deus, tem misericórdia de mim, porque grandes vagas estão vindo sobre a minha alma. Ora, esse recorte histórico nos faz pensar da seguinte forma: como que você, membro da Igreja Presbiteriana do Morumbi, seja você liderança, seja você um membro, visitante, congregado, como é que você enfrenta um revés na sua vida? Quem poderia imaginar ali, no final do ano passado, novembro, dezembro, acredito, o pastor, o seu conselho, estabelecendo metas, planos, projetos para 2020, programações, perspectivas, área de atuação. O início de janeiro, você também fazendo seu planejamento em casa, algumas previsões, algumas metas, planos. Quem poderia imaginar que nós estaríamos justamente passando por um revés como esse, que ora se acometeu de março para cá, sobre o mundo, sobre a nação e sobre a vida da igreja? A pergunta é: como é que nós vamos enfrentar esses dias? Como é que nós passamos por esses dias? Esse é um dos momentos, esse revés agora, mas por quantos nesses 18 anos ou mais a igreja já passou? Eu quero chamar a sua atenção para isso, porque isso tem a ver com o entretanto lá do versículo 24. Esse revés na vida de Symington, e pelo qual nós passamos, tem a ver com o entretanto lá do versículo 24. Alguns dicionários traduzem a palavra revés como significando literalmente como um golpe que se é dado com as costas da mão. Revés é aquela desventura que muda para amar uma situação muito boa. Revés não é simplesmente um contratempo que aconteceu. Contratempo nós temos todos os dias. É o pneu que fura, é o horário que se perde, mas revés tem a ver com um drama, tem a ver com uma interrupção, tem a ver com um trauma. Revés tem a ver com aquele momento em que Jesus entra com os discípulos no barco para atravessar de uma margem para outra. Tudo parecia tranquilo naquela travessia, mas diz lá no Evangelho de Marcos, capítulo 4, que no meio daquela travessia, uma grande tempestade se levanta. Pedro passou por muitas situações como essa ao lado de Jesus. Portanto, revés tem a ver com tempestades na travessia.
Revés tem a ver com aquele exame que você foi receber e não era exatamente o que você esperava. Revés, irmão, seja na família, na vida pessoal, na vida da igreja, tem a ver com aquela situação, aquela desventura que torna pior uma situação que parecia muito boa. Mas aí eu quero chamar a sua atenção, não somente na vida de Simeon, na vida dos discípulos, com relação a esse revés, que é o entretanto ali do texto, justamente olhar agora para a história da igreja de Jerusalém naquele período. Eu quero chamar a sua atenção para isso. Ou seja, compreender um pouco da nossa história como IPB, compreender a história desse texto e colocar em perspectiva alguns pontos para a igreja ao final dessa meditação. Ora, a passagem que nós estamos lendo aqui, como eu já disse, ela é uma ata de encerramento, digamos assim, né, da história da igreja ali em Jerusalém. Claro que a igreja de Jerusalém ela continua, mas aí Lucas vai abrir uma nova ata, a partir do capítulo 13, voltada para o apóstolo Paulo como principal personagem e também para as igrejas até os confins do tempo, até os confins da terra. Essa passagem, Atos capítulo 1 até o capítulo 12, ela está escrita entre o ano 33 depois de Cristo até o ano 46 depois de Cristo. Então, são quase que 15 anos a descrição aí da igreja. A igreja cristã primitiva, atenção, ela também estava em franco desenvolvimento, em franco crescimento. A igreja cristã primitiva, ali naqueles 15 anos, igual a IPB de 1864 de Simeon, eu estou fazendo aí essas ligações, ela também estava em franco crescimento. Foram 15 anos promissores pela ação do Santo Espírito na vida da igreja. Nesses 12 capítulos, e aí depois você pode conferir, eu vou fazer apenas algumas referências aqui. Veja só, houve um crescimento numérico em 15 anos enorme na vida da igreja. Lá em Atos capítulo 1, versículo 15, você tem uma congregação de 120 membros. Quando chega no capítulo 12, irmãos, a igreja primitiva ali em Jerusalém, ela já tinha milhares de membros. Atos 6:10 diz que crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava, não é somente se somava, mas se multiplicava o número de discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Promissor. A igreja estava se multiplicando ali em Jerusalém. Outro dado, havia uma expansão geográfica. A igreja ali que estava em Jerusalém estava crescendo por toda a região da Judéia e ela subia para o norte, lá para Samaria. Lá em Atos capítulo 1, versículo 8, você tem o cronograma desse crescimento da igreja. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Atos capítulo 8, versículo 1, como que uma perseguição ali em Jerusalém, patrocinada pelos líderes religiosos, foi necessária para que a igreja pudesse se expandir. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja de Cristo segue caminhando. Ou seja, houve, mesmo motivada por uma perseguição, uma expansão geográfica da igreja. Outro dado de crescimento promissor, o testemunho cristão dos irmãos. Era somente um crescimento quantitativo? Não. Era somente um crescimento geográfico? Não. Era um crescimento também qualitativo. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, dizia que esse crescimento numérico, essa expansão geográfica, também era pautada pela ética, pela conduta, pelo testemunho, pelo comportamento dos irmãos. Diz lá que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, e a doutrina dos apóstolos era o ensino de Cristo, e na comunhão, e na koinonia. No partir do pão, e pão aqui não é pão de Santa Ceia, pão sacramental, mas o pão aqui é o socorro, é o ajuda, é o compartilhar, é o partir bens materiais. No partir do pão, no socorro, e também, atenção, isso que é uma ordenança
comum na vida da igreja, eles perseveravam também nas orações e na intercessão. Lá no capítulo 11, versículo 26 de Atos, ainda dentro desse crescimento qualitativo, em Antioquia, os discípulos foram chamados cristãos pela primeira vez. Cristos, uma cópia de Cristo, né? Portanto, você tem aí 15 anos que são promissores. É o crescimento numérico, é a expansão geográfica, é o testemunho da vida dos irmãos. Outro fato também, em apenas 15 anos, você já tem, até por conta de demandas na vida da igreja, uma estrutura eclesiástica, cá para nós, presbiteriana, sendo formada ali na igreja. Estou brincando aí, né? Então, você já tem uma estrutura. Você tem os apóstolos, você tem em Atos capítulo 6 a formação dos diáconos na vida da igreja. A partir de Atos capítulo 8, você já tem o surgimento de evangelistas, Filipe, Estevão e tantos outros. Você já tem, de uma certa forma, um ministério de socorro ali na vida da igreja, um texto que é muito usado pelas irmãs da SAF. Você já tem Dorcas, através dos seus recursos, através dos seus talentos, prestando uma assistência, Atos capítulo 9. Você já tem em Atos capítulo 11, versículo 30, a nomeação de presbíteros. É a primeira ocorrência da palavra presbíteros na igreja, ali em Atos capítulo 11, versículo 30. E no capítulo 13, não é alvo da nossa reflexão, você já tem ali o quê? Mestres e missionários, irmãos que são separados como missionários. Então, eu quero chamar a sua atenção para isso. São 15 anos, quase 15 anos aí, muito promissores. É o crescimento numérico, é a expansão geográfica, é o testemunho na vida dos irmãos e uma estrutura eclesiástica já é formada ali. Quando você chega em Atos capítulo 12, versículo 24, dentro desse apanhado histórico, você tem aí o retrato da igreja, né, que a palavra do Senhor crescia e se multiplicava, como sendo o último versículo, aí, o último registro de uma ata, né? Praticamente, não o último em si, mas porque Lucas vai se preocupar com outros registros posteriormente, mas o finalzinho dessa ata aí, no capítulo 12, essa nota dizendo a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Mas e o entretanto do texto? Simeton tem um ano promissor. A igreja primitiva também tem anos promissores. E o entretanto do texto? Não obstante, irmãos, aqueles anos promissores de crescimento da igreja, milagres estão acontecendo, histórias belíssimas de conversão, como, por exemplo, Cornélio e a sua família estão acontecendo ali, bem como a resolução de problemas internos que acontece com toda a igreja. O entretanto tem a ver com circunstâncias externas. Circunstâncias externas que estão acontecendo à igreja. E as circunstâncias externas têm a ver com a hostilidade pela qual a igreja passava, vinda de fora para dentro. São prisões, apedrejamento, grande perseguição. Por exemplo, a história traumática de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, e a forma como ele morreu ali. A Bíblia diz que Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Então, aquele entretanto ali do versículo 24 do capítulo 12 tem a ver com isso. Tem a ver com hostilidade, tem a ver com perseguição, tem a ver com revés, tem a ver com tempestades, tem a ver com dramas pelos quais a igreja primitiva está passando. Havia, de um lado, uma perseguição previsível da parte dos líderes religiosos de Jerusalém. E o detalhe é que esses líderes religiosos ali em Jerusalém, eles acreditavam que aquela perseguição contra a igreja era uma forma de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus dentro daquela concepção judaica. Se não fosse, por exemplo, o parecer de Gamaliel,
Em alguns momentos, ali, a ferocidade, a hostilidade contra a igreja teria sido muito pior, muito pior. Portanto, o entretanto do texto tem a ver com esses dramas pelos quais a igreja cristã passou logo ali no início. Só que no capítulo 12, e aí já olhando para o nosso texto, a igreja passa por uma pancada, né, mais forte. No capítulo 12, versículos de 1 a 5, que nós não lemos, fica como exercício para casa, aquela perseguição, aquela ferocidade, aquela hostilidade, o entretanto, o revés sobre a igreja, vem do poder político. Atenção! Não vem só da liderança religiosa, que já era algo previsível. Muitos se convertendo à nova seita, digamos assim, ao cristianismo, muitos sacerdotes também se convertendo. Então, a ferocidade da liderança religiosa era, digamos assim, entre aspas, previsível. Mas agora, no capítulo 12, você tem uma perseguição política. O rei Herodes, depois você confere, ele se levanta, uma liderança política, para maltratar os crentes. E Herodes, cercado ali pelo pessoal do marketing perverso, né, ele faz esse maltrato aos crentes durante a festa da Páscoa. Você pode conferir na passagem. Não foi em qualquer momento, não foi uma perseguição velada, sem que ninguém estivesse observando, mas no momento em que todos os celulares, né, digamos assim, no momento em que todas as câmeras, no momento em que toda a audiência estava voltada para Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, todos estavam ali reunidos, né? Ali, o rei Herodes resolve promover o seu showzinho particular, o show horroroso, horroroso. O rei Herodes, no capítulo 12, ele resolve promover, para agradar a liderança religiosa judaica, uma perseguição à igreja. Você vai conferir, por exemplo, do versículo 1 até o versículo 5, que, vendo isto ser agradável aos judeus, ele promove essa perseguição. E a primeira coisa que ele faz, ele mata Tiago. Ele resolve matar Tiago. Tiago, não o que escreveu, não o que vai aparecer lá no concílio, claro, não o que escreveu a epístola depois, mas Tiago apóstolo, irmão do irmão de João. Ele prende Tiago e Pedro, ele mata Tiago e ele preserva Pedro na prisão para executá-lo depois. Irmãos, que revés, que espetáculo horroroso, promovido por Herodes, o líder político. Ele deixa, durante aquele período da festa, que durava um bom tempo, ele deixa Pedro ali na prisão, ele mata Tiago primeiro, e ele deixa Pedro na prisão para executar como espetáculo horroroso no último dia da festa da Páscoa, onde todas as câmeras, celulares, redes sociais, jornais, imprensa, estavam ali reunidos, me permita colocar dessa forma, para execução de Pedro. Que revés, que reviravolta a igreja estava passando, uma igreja que tinha o seu crescimento tão promissor, passar justamente por isso, pela sua liderança, 2 apóstolos que seriam mortos, Tiago foi morto e Pedro estava preso. Na sequência do texto, irmãos, eu não fiz a leitura, fica como tarefa para casa, já disse isso. Você vai perceber que Pedro é liberto milagrosamente ali na prisão. De que forma Pedro foi liberto? Milagrosamente, de maneira sobrenatural. Naquela noite que antecedia o evento horroroso, né, onde ele seria executado sumariamente lá em Jerusalém. Atos capítulo 12, do versículo 6 a 18, você tem a narração dessa libertação de Pedro. Tem uma funcionária, né, da casa onde a igreja estava reunida, Rode é o nome dela. É interessante que ela ficou tão alegre, que ela ficou tão feliz,
quando viu Pedro batendo na porta, que diz a Bíblia que ela nem abriu a porta, né, para que Pedro pudesse entrar, e ela ficou tão feliz com o que estava acontecendo, quando ela viu Pedro liberto, como que o anjo de Deus agiu naquela hora, libertou Pedro daquela situação. Pedro voltou lá para onde a igreja estava reunida, e é muito bonita essa passagem, fica como tarefa de casa. Você vai ver nessa mesma passagem que a igreja orava pela libertação de Pedro, mas, por outro lado, Deus não somente libertou Pedro, mas você vai conferir que do versículo 20 até o versículo 23, Deus coloca Herodes em desgraça. Deus não somente libertou Pedro, mas leva Herodes a cair em desgraça. A forma como ele morreu, porque não dava a devida glória ao nome de Deus, ao nome do Senhor. O rei Herodes cai em desgraça pelas mãos de Deus. Atos capítulo 12, versículo 20 até o versículo 23. Ou seja, essa história dos primeiros 15 anos da Igreja de Cristo ali em Jerusalém, ela só reforça uma frase e uma reflexão que eu quero deixar com os irmãos da IPB Morumbi. Meus irmãos, quer nas lutas, quer nas provas, a Igreja de Cristo Jesus, ela segue caminhando. Lutas e provas ali representadas por Herodes, representação da maldade, da hostilidade, da perseguição gratuita, do fazer o mal pelo fazer o mal. Então, somente os judeus, até que era uma perseguição previsível, era uma questão religiosa, mas Herodes, a perseguição gratuita, Herodes, uma perseguição do mal pelo mal para agradar outros, quer nas lutas, quer nas provas. A libertação de Pedro, capítulo 13, a propagação do evangelho para outras nações através de Saulo, de Paulo, de Barnabé, comprova também que, apesar das lutas, a Igreja do Morumbi, a nossa família, a Igreja de Cristo Jesus, ela segue caminhando para a honra e para a glória do nosso Deus. Como você, família, igreja, enfrenta um revés como esse? Circunstâncias adversas, tempestades que se levantam, como ali na travessia do mar, de repente. Essa pergunta, irmãos, tem a ver com os nossos sentimentos e a nossa conduta nessas horas. Eu quero chamar a sua atenção, então, para um versículo que aparece nessa narrativa, que é o versículo 15. Atos capítulo 12, versículo 5, versículo 5, ele diz o seguinte a respeito da conduta da igreja naquele revés, naquele momento. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja. Olha só, o que é que a igreja fazia? Atos 12, 5. Mas, olha essa adversativa aí, o que é que a igreja fazia? Havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele, em favor de Pedro. A lição essencial da história não é a ferocidade de Herodes, o revés trazido por Herodes, mas a lição essencial da história que atravessa os tempos e chega até nós, como aquela oração de Simeon contada no início, foi a ação libertadora do anjo, a ação libertadora de Deus, sobrenatural de Deus. A ação do anjo na libertação de Pedro foi uma resposta de Deus às orações da igreja. A conduta da igreja nessa hora, a conduta da família, a conduta do chefe de família, da esposa, dos filhos, do conselho, da liderança da igreja, seja esse revés ou qualquer outro. Atos capítulo 12, versículo 5, dá a agenda, a pauta, o caminho da igreja. Havia oração incessante a Deus por parte da igreja em favor dele. O próprio texto vai dizer, você vai perceber que Pedro fazia o quê? Na véspera de ser morto, à noite, na madrugada, no outro dia ele seria morto. O que é que Pedro fazia? Pedro estava dormindo. Versículo 6 e versículo 8. Pedro estava dormindo. Diferente do Pedro de 15 anos atrás,
que numa determinada circunstância de estresse, de revés, foi o que ele fez? Ele pegou a espada e queria fazer justiça com a própria mão. Pedro mudou. O Pedro agora é diferente. Ele está cercado de soldados, mas não é um homem que pega mais na espada para fazer justiça com a própria mão. Pedro é um homem que descansa. Pedro é um homem que espera na vontade de Deus. Pedro dormia. Ele estava dormindo ali. A ação de Deus na vida de Pedro, ao longo daqueles anos, o transformou, fez dele um novo homem. Pedro é sempre objeto do cuidado de Deus, da graça de Deus. Herodes representa o revés, o estrago, a espada, a maldade que se levanta. Quero deixar com os irmãos alguns pontos, algumas lições que podem ser tiradas dessa narrativa dentro desse fio condutor, quer nas lutas, quer nas provas, a Igreja de Cristo Jesus, ela segue caminhando. Em primeiro lugar, irmãos, em primeiro lugar, porque todo mal está debaixo do controle de Deus. Em primeiro lugar, seja confiante, esteja seguro em Deus, de que, seja qual for o revés, tudo isso está debaixo da soberania de Deus. Ah, pastor, mas faz estrago. Faz. Tiago morreu. Estevão foi morto. Faz estrago? Faz estrago. Mas não impede a propagação da Igreja de Cristo Jesus. Traz mal-estar, traz desconforto, traz agonia, traz angústia? Traz. Traz mesmo. Mas todo mal, todo Herodes, toda perseguição está debaixo da soberania de Deus. Os fins, a finalidade de Deus são boas. É sempre o bem. Só que os meios que Deus usa, muitas vezes, são amargos. E aí eu estou lembrando lá de Noemi, quando ela muda o seu nome, né, de Noemi, doçura, para Mara, que significa amargura, amargos. Há revés que são amargos. Há situações que é racha, que é dificuldade, são amargos. Mas o fato, irmãos, é que tudo isso tem um ponto final quando o anjo do Senhor se levanta para se libertar Pedro e proporcionar alívio, conforto para a vida da igreja. Então, em primeiro lugar, o que essa narrativa nos mostra é que seja confiante, esteja seguro, quer nas lutas, quer nas provas, de que a Igreja de Cristo segue caminhando porque ela pertence ao Cordeiro de Deus. Ele coloca o ponto final em todo o revés, em todo de repente, em toda a perseguição. A segunda lição que nós aprendemos dessa narrativa, por que nas lutas e nas provas a igreja segue caminhando, é por conta, irmãos, da conduta da igreja. É a oração. Se de um lado o texto nos mostra Herodes, o revés, por outro lado, a palavra nos mostra a igreja em oração. A oração específica, a palavra do Senhor. Oração, irmãos, não é somente um horário na agenda da igreja durante a semana. Oração da igreja não pode ser somente um dia, tal dia, tal hora é o culto de oração. E fora disso, oramos pela igreja? Fora disso, oramos pelo crescimento da igreja? Oramos por aquele irmãozinho lá que está preso, seja de maneira emocional, alguma situação, preso a uma cama, enfim. Oramos por aquele irmão ali, estamos juntos, cada um em sua casa, mas intercedendo a Deus para a igreja. Estamos orando pela igreja missionária perseguida que está literalmente presa. É a conduta da igreja. Mas, pastor, você está afirmando isso somente em um versículo? Não. Desde Atos capítulo 2, e toda a história de Atos, o que é que a igreja faz? Ela perseverava na oração. Na oração. Essa igreja. A igreja aprendeu com Pedro que não é pelo uso da arma,
da espada que ela vence, mas é através da oração. A oração e a palavra se torna o centro da vida com Cristo. É a segunda lição que essa narrativa nos mostra. Quer nas lutas, quer nas provas, a igreja segue caminhando na oração e no crescimento da palavra. O terceiro ensinamento, a terceira lição que nós aprendemos dessa narrativa tem a ver, de uma certa forma, com o próprio Pedro. O que é que Pedro fazia, irmãos? Pedro dormia. Pedro estava dormindo. Nós não podemos explorar muito esse sono de Pedro, até porque alguém pode dizer, mas porque ele já tinha orado antes e aquela era a hora de dormir, ou então não era o horário dele orar, ele ia orar depois. Mas seja qual for a interpretação que se dê a esse sono de Pedro, né? Até porque Paulo e Silas, depois, quando estavam presos, eles cantavam ao Senhor. Não é que um seja mais crente do que o outro, o fato não é esse. O relato diz só isso, que Pedro estava dormindo. E eu caminho com os irmãos aqui na seguinte perspectiva. Foi lido na liturgia do culto, lá em 1 João, capítulo 4, né? E me trouxe a lembrança o que diz lá no versículo 18. Ora, diz lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, texto lido na liturgia desse culto. O medo produz o quê? O medo produz tormento. 1 João capítulo 4, versículo 18. Sabe o que é o tormento? O tormento é atitude precipitada. O tormento é agir no impulso. O tormento são pensamentos pecaminosos que escravizam na hora do medo. 1 João capítulo 4, versículo 18 diz, ora, é uma afirmação. O medo produz tormento. Por que Pedro dormia? Porque Pedro não estava com medo. O Pedro lá do Getsemane, há 15 anos atrás, quando da prisão de Jesus, era o Pedro que estava com medo. E no medo, que foi que ele fez? Agiu no impulso, agiu na carne. Foi o que ele fez? Cortou a orelha lá do servo. E dizem que não era para pegar na orelha, era para causar um dano maior. O Pedro, que no medo, o que é que ele fez quando estava lá com os empregados, né? Se aquecendo ali, quando Jesus já havia sido preso? Quando alguém pergunta para ele, olha, mas você é um dos que estava com um dos seguidores de Jesus, com medo, o que é que Pedro faz? Pedro nega o Senhor Jesus. 15 anos depois, praticamente 15 anos depois, o que é que Pedro faz, irmãos? Pedro está dormindo. É um outro Pedro. É um outro homem. Alguém que, ao longo dos anos, aos pés de Cristo, se torna um outro homem. O medo produz tormento, mas a soberania de Deus em primeiro lugar. Em segundo lugar, a oração e a intercessão. Em terceiro lugar, ela produz o descanso, a paz da mente, do espírito, que vem tão somente de Deus. Há momentos em que, de fato, depois de tudo que você já fez, você vai dormir, você vai descansar. Me lembrando lá de Marcos capítulo 4, quando a Bíblia diz que eles estavam atravessando de uma margem para outra, e de repente veio um revés, que foi aquela tormenta, né, inexplicável, e os discípulos correm para a polpa, né, ali do barco, para buscar o Senhor Jesus. O que Jesus estava fazendo, irmãos? O meu filho, Miguel, mais novo, ele já disse que, lendo essa história, né, com ele olhou para mim e falou assim, pai, Jesus estava dormindo de boa, né? Jesus estava dormindo de boa lá no barco, né? Eu disse, pois é, meu filho, Jesus estava de boa dormindo lá no barco. Irmãos, 15 anos depois, praticamente, o que é que Pedro está fazendo na véspera de ser sumariamente executado? Pedro estava dormindo. A sua mente e o seu coração estavam descansando, primeiro, na soberania de Deus, no controle de Deus, segundo, na oração e na intercessão que era feita pelos irmãos.
E a quarta lição que nós aprendemos aqui dessa passagem é justamente o versículo 24, que é uma nota de esperança que eu quero deixar com a igreja no dia do seu aniversário, uma nota de encorajamento. Entretanto, apesar de todo esse revés que eu acabei de citar, o que era que acontecia? A palavra do Senhor, de maneira sobrenatural, poderosa, de alguma forma, a igreja orando, Herodes naquela hostilidade, Pedro dormindo, de alguma forma inexplicável pelo poder de Deus, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. Atos capítulo 12, versículo 24. Em uma frase, caminhando aqui para a conclusão, nós podemos dizer, como diz uma velha canção, quer nas lutas, revés, reviravoltas, tempestades, quer nas provas, a igreja de Cristo Jesus, ela segue caminhando porque a glória é dada a Deus. Porque a glória é devida ao Senhor. Não a esse ou aquele indivíduo, não a essa ou aquela denominação. A igreja de Cristo, ela segue caminhando por causa da glória devida ao Senhor. Então, repito, confie, esteja seguro de que todo Herodes, todo revés, está debaixo do controle de Deus. Segundo, a oração e a palavra é o apego da igreja. A que a igreja deve se apegar nessa hora? A sua tradição, a sua história, a eloquência dos seus líderes, a sua estrutura eclesiástica? Não, isso é bom. Mas a igreja se apegou, irmãos, à oração e à palavra de Deus como centro da sua vida. Em terceiro lugar, é momento de descansar muitas vezes. É momento de não fazer nada. É momentos de fruto de um relacionamento com Deus, de uma vida com Cristo. Não pegarem espadas, mas descansar. Da mesma forma que Pedro estava dormindo ali naquela noite, Jesus também estava dormindo 15 anos atrás, quando o mar estava em reviravolta naquela travessia. E em quarto lugar, tenha esperança de que a palavra do Senhor vai crescer e vai se multiplicar. Em 1865, na vida da IPB do reverendo Symington. Em 1864, mais precisamente ali em junho de 1864, um ano que parecia promissor. Em junho de 1864, Symington está fazendo o velório e o sepultamento da sua esposa, Ellen, muito jovem, pouco tempo. A partir dessa data, Symington experimenta no seu estado civil uma viuvez. Não somente uma viuvez, mas também uma paternidade, porque pela graça de Deus, a filha, Ellen, o nome da mãe, também sobreviveu. Um revés. Mas, irmão, se você ler a história, vai descobrir que no ano seguinte, no final, talvez ali uns mais de 12 meses, em 1865, o que era que estava acontecendo na história da IPB? Em São Paulo, capital, Symington e seus colaboradores, eles estão participando da organização do primeiro presbitério da IPB, o presbitério do Rio de Janeiro. Embora a organização foi aqui em São Paulo, recebe o nome da sua igreja-mãe, a IPB, no Rio de Janeiro. Mais de 12 meses depois daquele revés na vida de Symington, ele participa com seus colaboradores e tantos outros feitos que aconteceram. Ele participa da organização do primeiro presbitério da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aquele presbitério estava constituído de 3 igrejas. A Igreja do Rio de Janeiro, pastoreada pelo próprio Symington, a igreja aí em São Paulo, pastoreada pelo Blackford, e a igreja em Brotas, pastoreada pelo reverendo José Manuel da Conceição. Portanto, irmãos, essa minha reflexão, a minha meditação, tomei aí um bom tempo,
mas a pergunta é, como que você tem enfrentado o revés? Como que você tem enfrentado a tempestade? Nós olhamos, o exercício que nós fizemos agora foi olhar para a história da nossa própria denominação e na história nesses 18 anos e mais da Igreja Presbiteriana do Morumbi, certamente os irmãos teriam histórias de revés, contratempos, reviravoltas, tempestades que podem ter surgido na vida da igreja e mostrar à luz da história, à luz das escrituras, como que a igreja enfrenta tudo isso, confiando na soberania de Deus, fazendo da oração e da palavra a pauta. Em terceiro lugar, um descanso santo, um descanso onde se é permitido desfrutar da confiança e da graça e do sustento de Deus. E em quarto lugar, esperança de que a palavra de Deus ela vai crescer. A igreja de Cristo cresce, porque toda glória, em meio a toda essa narrativa, é dada ao nome de Jesus, ao nome do Senhor nosso Deus. Que o Senhor Jesus nos abençoe, que o Senhor abençoe a vida dos irmãos, porque quer nas lutas, quer nas provas, a igreja de Cristo Jesus, ela segue caminhando para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Deus abençoe os irmãos. A palavra está com o reverendo Paulo César. Deus abençoe. Amém. 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 Que Deus abençoe, meu irmão. Depois de ouvir uma mensagem como essa, só nos resta aguardar a vinda de Cristo. O Senhor Jesus virá para buscar a sua igreja. Esta também é uma promessa. O que nós fazemos aqui, lutamos enquanto aguardamos a chegada do Senhor Jesus. Mas nós vamos cantar um hino que fala exatamente disso, da chamada final. O Arthur é que vai colocar aí o hino para tocar, e depois desse hino, nós vamos ter uma oração pelo presbítero Elson. Então já deixar aí preparado, o presbítero Elson vai orar, e em seguida a bênção apostólica, reverendo Marco André, e o pós-lúdio pelo Guto. Ok? Então, vamos cantar, irmãos, a chamada final. Quando lá do céu descendo para o céu Jesus voltar e o clarim de Deus a todos proclamar que chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nesse dia, quando os mortos hão de a voz de Cristo ouvir e dos seus sepulcros hão de ressurgir, os remidos transformados logo aclamarão seu rei, e eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas glorioso vem o dia da vitória do meu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Oremos. Senhor Deus, Pai amado,
Louvado seja o seu santo e bendito nome. Louvado seja, Senhor, porque o Senhor nos permitiu hoje, nesta manhã, estar junto com os irmãos, mesmo que de forma virtual, prestando esse culto louvor a Ti. Agradecemos pela palavra que recebemos através do reverendo. Agradecemos porque ela nos incentiva a perseverar na Tua palavra, apesar de tudo, e continuar divulgando o Evangelho para todo mundo. Agradecemos porque ela nos ajuda a suportar esses momentos difíceis que estamos passando, como igreja, como povo, como nação, né? Porque sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas, está no controle de tudo. O Senhor tem um plano, tem um plano que será revelado para nós em breve. Te agradecemos, Senhor, que o Senhor tem cuidado de nós, tem cuidado de cada um de nós, de cada pessoa, de cada família, da nossa igreja ou de cada igreja também. Pedimos que o Senhor continue conosco, nos abençoe e nos guarde sempre. Em nome de Jesus. Amém. 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 Reverendo Marco André. Amados irmãos, recebei a bênção, que em vossos 18 anos e muito mais, fiquem cientes de que, quer nas lutas, quer nas provas, a Igreja de Cristo Jesus, ela seguirá caminhando para a glória do nosso Deus e do Cordeiro de Deus. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as eternas consolações, o conforto, o ânimo, o encorajamento, a cura, a santificação do Espírito de Deus, seja sobre cada um dos irmãos, a liderança, a família, toda a igreja, sobre o nosso Estado, sobre a nossa nação, desde agora e para todo sempre. Amém. Amém. Deus abençoe.